Ninguém aguenta mais. Eu sei qual que é o seu sentimento nesse momento. Essa apatia, ela é um verdadeiro pé no saco. Mas saiba que isso faz parte da nossa jornada como investidor. O mercado ele anda em fases e tem algumas fases que elas são apáticas, fases laterais, fases de vai e não vai, ou a gente vai para um bear market profundo, ou a gente vai para um novo topo histórico e no final das contas a gente não vai para lugar nenhum. Entenda que essa apatia, ela vai maturar exatamente a sua paciência. E se você quer ser um investidor de sucesso, você precisa ter muita paciência ao longo dessa jornada. Para quem venceu 2024, sabe que a gente só teve movimentações no começo do ano e no final do ano. Durante a metade do ano ali foi uma apatia surreal. Isso faz parte do game e esteja preparado para isso. Saiba que esses momentos apáticos são os momentos onde a gente consegue reescrever as nossas estratégias, onde a gente consegue exatamente planejar tudo o que a gente vai fazer quando tiver um direcionamento do mercado. O maior erro é nesse momento você abandonar o barco, porque na hora que você olhar, esse barco ele já vai estar bem distante da costa e você não vai conseguir mais capturar ele, beleza? Mas a gente vai falar tudo isso na nossa análise de hoje. Bom, Guitelis na área. Se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo dele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise, eu não falo só em apatia por conta do meu sentimento ou pelo que as pessoas comentam. Exatamente por conta do volume e por conta das negociações, tá? Se a gente olhar para a CME, a gente vai ver que o volume ele está extremamente baixo nesse presente momento, tá? Obviamente a gente fica flertando aqui entre volume sem volume, mas quando a gente olha para uma média aqui, a gente está vendo uma retração no volume de futuros da CME desde ali do começo de janeiro, tá? Quando a gente teve o Bitcoin chegando a primeira vez nos seus 100 mil dólares. De lá para cá, o volume caiu bastante. Isso daqui mostra apatia de grandes investidores, tá? Muitos dos investidores que estão nos futuros da CME são grandes investidores aqui nos Estados Unidos. Esses investidores já trabalham com Bitcoin há muito tempo, mas obviamente na ponta futuros. Bom, se a gente olha para as movimentações spot, o negócio está mais terrível ainda, né? Em spot a gente viu o volume caindo drasticamente. Tivemos altas negociações acontecendo também no começo do ano ali, mas agora a gente está vendo uma apatia. Onde os investidores eles não têm tanto interesse assim em se movimentar, olhar para o ativo, porque afinal de contas nós estamos andando lateralmente, o preço ele continua na mesma região. Muitos players tomaram uma decisão de venda e eles continuam vendidos porque o preço ainda está dentro da mesma zona. Muitos players tomaram uma decisão de compra, eles ainda continuam comprados porque o preço ainda está dentro da mesma zona. E não tem o que esses players façam agora, porque o preço ele ainda está na mesma zona. O mercado ele precisa se movimentar, seja para cima ou seja para baixo, não importa a direção. Ele tem que sair dessa zona para que os players possam repensar na sua decisão e ou eles estopam ou eles vão reentrar com mais posições, depende pro direcionamento do mercado. Mas o fato é que enquanto a gente estiver dentro dessa zona de all-time high, acaba sendo muito complexo para o mercado tomar novas decisões e a gente ver volumes entrando em movimentações. Olha só, CME está sem volume, Spot está sem volume também, dentro dos dados on-chain está uma lateralização infinita. É sinais positivos, sinais negativos, sinais positivos, sinais negativos. É distribuição, é acumulação e a gente não sai do lugar. Enquanto a gente não sair dessa zona, vamos continuar nesse sentimento apático. E a apatia é uma fase que você pode treinar a sua paciência. Se você não tiver paciência, saiba que investimentos não vai servir para você. Você precisa ser uma pessoa extremamente paciente e resiliente caso você queira viver do mercado financeiro. E olha só, eu não estou falando dos próximos meses, nem dos próximos anos. Eu estou falando das próximas décadas. Entenda que investimento é uma profissão. Você só precisa de um único computador, você pode trabalhar de uma ilha deserta se você quiser, desde que você tenha um Starlink conectado no seu computador, você consegue multiplicar o seu dinheiro, tá? Entenda que isso daqui é uma profissão. E você precisa ser paciente em alguns momentos, beleza?
Essa falta de volume aqui, a extrema apatia que nós temos no mercado. Se a gente olhar até mesmo para os ETFs ali, houve uma diminuição no volume dos ETFs também. A gente tem dias de vendas, dias de compra, tá? Tem mais dias de compras nessas últimas movimentações que nós tivemos. Mas quando a gente compara com o volume negociado, a gente sabe que o volume negociado ele continua sendo bem menor do que o que foi ali no começo do ano, tá? Movimentos apáticos precedem grandes movimentações. Bom, se a gente olhar ali para opções também, a gente vai ver que put e calls, elas estavam caindo e voltou a subir recentemente, tá? Onde alguns players estão buscando ali por proteções ou até mesmo exposições. Put e call é uma maneira que a gente também tem de operar o ativo. A gente viu aí nos últimos dias subindo bastante, só que o que está subindo é exatamente as puts, tá? Que se a gente olhar aqui em vermelho, elas estão subindo, as calls elas estão diminuindo. Isso daqui mostra que os investidores, eles estão com um sentimento ali de que, cara, a gente está em um all-time high. Olha só. O que eu posso fazer nessa região, caso eu tenha exposição, é exatamente aplicar alguma estratégia de proteção, porque nesse momento a volatilidade ela está baixa. Quando a volatilidade está baixa, a taxa de financiamento de put and call ela acaba sendo muito mais barata do que quando a volatilidade está alta. O que a gente vê exatamente nessas movimentações de put and call, que é exatamente os grandes players, eles estão simplesmente se preparando, se planejando para uma próxima movimentação. E essa próxima movimentação ela vai vir com estouro da volatilidade. Olha só, a volatilidade ela está muito baixa, ela está comprimida desde abril. Entenda que volatilidade ela é igual uma mola. Se você pegar uma mola e você comprimir, você vai ver que você cria tensão naquela mola. A partir do momento que você solta a compressão, aquela tensão ela acaba chicoteando para um dos lados. O mercado financeiro ele funciona da mesma maneira. A volatilidade ela é uma mola. Quando ela for solta, a gente vai ter o mercado chicoteando para um dos lados, seja para cima ou seja para baixo. Não dá para a gente prever para qual lado será apenas com esses indicadores. O que dá para a gente fazer é ser extremamente estratégico. Olha só, se a gente olhar para 2018 ali, a gente vai ver que a volatilidade ela comprimiu muito durante alguns meses ali. E quando a volatilidade estourou, a gente saiu em um piscar ali de $6.000 e foi parar em $3.000. Isso aconteceu no Corona Crash também, que a gente teve uma compressão da volatilidade e a gente também teve uma grande queda. Isso acontece em fases de alta também, onde a gente vê a volatilidade estourando. O Bitcoin sai ali rapidamente de $18.000 e vai parar ali nos $40.000 em questão de alguns dias por conta da volatilidade. A gente viu a volatilidade comprimida antes da 3AC quebrar, da Celsius quebrar, antes da FTX quebrar. Silicon Valley Bank também trouxe ali muita volatilidade. Saiba que é comum quando a gente tem compressão de volatilidade. Em seguida, a gente tem uma movimentação bem acentuada, uma movimentação bem explosiva acontecendo. A volatilidade ela é exatamente um resumo do volume de negociação. O volume de negociação é o que traz as movimentações do mercado. Como a gente está tendo diminuição no volume, a gente também tem diminuição na volatilidade. O que a gente pode ver aqui e identificar é que o mercado ele está próximo de uma grande movimentação. Essa movimentação ela vai acontecer amanhã, na próxima semana, não dá para saber quando ela vai acontecer. Inclusive, eu, Gui Teles, não analiso calendário, eu analiso dados. Então, para mim, o fato é que a volatilidade ela está comprimida. Aqui eu sei que a próxima movimentação que acontecer no mercado ela vai ser extremamente impulsiva. Ou seja, a gente vai ver aquele grande candle acontecendo. Depois desse grande candle, a movimentação ela já vai ter acontecido, tá? É como a gente tem um disparo de um foguete e, cara, a partir do momento que ele consegue romper a atmosfera ali, esquece, ele vai embora e aí ninguém mais vai conseguir pegar essa parada. Isso daí pode acontecer para baixo também, tá? O que eu quero que você entenda é que agora é a hora de você se planejar, agora é a hora de você ser totalmente estratégico. Olha só, se a gente olhar para a carteira rumo ao milhão, se a gente for analisar o patrimônio da carteira rumo ao milhão, o patrimônio da carteira rumo ao milhão ele está andando de lado desde junho, porque aqui a gente entrou em fases de proteção. Na verdade, a gente iniciou fase de proteção em maio dentro da carteira rumo ao milhão, só que houve oportunidades, a gente pegou uma outra pernada, conseguiu subir o patrimônio um pouquinho mais. Isso daqui foi altcoins que nos entregaram grandes oportunidades.
Só que agora a gente está com patrimônio lateralizado e aqui a gente está sendo totalmente estratégico. A gente está com patrimônio lateralizado porque se a gente tiver uma grande volatilidade vindo para baixo, a gente não vai sofrer essa volatilidade, ou seja, a gente não vai ver o patrimônio da carteira Rumo ao Milhão se desvalorizando caso a gente tenha uma grande correção. Lembre-se, depois da movimentação com a volatilidade, esquece, meu caro, não adianta você tomar decisão depois dessa movimentação, porque vai ser muito tarde. Então você precisa tomar uma decisão antes. Aqui eu protejo o patrimônio da carteira Rumo ao Milhão caso a gente venha ter grandes quedas. E aí o que eu faço ao longo desse processo é reabrir operações desde que o stop dessas operações ela seja exatamente nessa linha de proteção do patrimônio. Posso sofrer leves desvalorizações no patrimônio, desvalorização de 1 ou 2%, caso eu tome um stop loss, mas caso eu tome um stop no 0 a 0, não sofro variação nenhuma. E porque essas operações que eu abro na estabilização de patrimônio, elas têm um stop extremamente curto. E isso significa que se o mercado ele vai para cima, eu estou exposto, os meus clientes estão expostos, ou seja, eu estou dentro da volatilidade para cima. Se o mercado cai, como a gente está em fase de proteção, o stop é curto, tudo é acionado, a gente se desfaz das nossas operações mais uma vez, e ali sofre 1 ou 2% de drawdown dentro de uma carteira, que isso a gente recupera lá na frente. Mas o momento que nós estamos vivenciando é um momento extremamente estratégico. Aqui, você não pode ser uma pessoa perma-bearish e nem uma pessoa perma-bull na região que nós estamos. Ser perma-bearish é acreditar eternamente que o ciclo acabou e sim, nós estamos mais próximo do fim do ciclo, mas nós ainda estamos vendo, por exemplo, S&P 500 buscando um novo all-time high, a gente está vendo o Bitcoin resiliente em cima dos $100 mil, então a gente não pode ser perma-bearish, a gente tem que considerar que sim, podemos ir para cima. E a gente também não pode ser perma-bull, é só alta infinita, Bitcoin 150, $200 mil, porque a gente sabe que também há uma probabilidade daqui ser topo cíclico. Então, temos que ter as duas pontas em jogo, ser totalmente estratégico na fase que nós estamos. Eu não quero perder uma próxima pernada do mercado cripto, principalmente das altcoins, pelo fato delas terem se desvalorizado muito nos últimos meses. E eu também não quero ficar exposto caso a gente venha ter grandes quedas, tá? Por conta disso, eu sou extremamente estratégico. Bom, tem alguns ativos aí que eu já comentei com você, que eu estou bullish, tá? Que são os ativos que eu vou olhar para a exposição, só que sendo totalmente estratégicos. Se a gente analisar Solana, ela saiu de um canal de baixa, ela confirmou a saída desse canal de baixa, só que ela está comprimindo cada vez mais a sua volatilidade dentro desse triângulo simétrico aqui. Bom, triângulo simétrico geralmente ele dá continuidade em uma movimentação. Se a gente considerar que Solana está em uma tendência de alta, ela veio de uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes, depois ela lateralizou, a gente pode considerar que a maior probabilidade do rompimento desse triângulo simétrico é para cima, ou seja, não vou operar o rompimento, vou me preparar antes do rompimento ali no ativo. Vejo que sim, a gente tem potencial de subir. Se a gente olhar para a Ether, temos o mesmo cenário. A Ether veio de uma tendência de alta, lateralizou o triângulo simétrico. O lado bom de Ether comparado com Solana é que Ether já está se segurando acima da média de 200 períodos num gráfico de 4 horas. Solana ainda está flertando aqui dentro dessa região, tá? Mas isso daqui já começa a apresentar sinais mais bullish. Saiba que a gente está tentando reverter uma tendência de baixa. Olha só, topos e fundos descendentes, topos e fundos ascendentes, ou seja, a gente está tentando, o mercado está tentando se recuperar. Quando a gente olha para o Bitcoin, bom, o Bitcoin está em sua zona de all-time high, tá? Tudo que acontecer dentro desse quadrado aqui continua sendo zona de all-time high. O lado bom é que a gente tem a média de 200 períodos apontando para cima, a gente tem o mesmo padrão acontecendo aqui, a gente veio de topos e fundos ascendentes, temos chance sim da gente ir para cima.
O grande elefante que está na sala nesse momento é o S&P 500, porque S&P 500 ele fez uma nova máxima histórica e ele ainda não fez nenhuma correção, tá? A gente ainda não viu uma confirmação, a gente ainda não viu um pullback. S&P 500 pode trabalhar sem pullback algum, tá? É super comum que S&P 500 se movimente sem pullbacks. O mercado americano ele se comporta um pouco diferente, né? Não as ações, mas sim os índices se comportam um pouco diferente das criptos, tá? A gente vê que criptos elas seguem muito mais o by the book da análise técnica, né? RSI, topos, padrões gráficos, distribuição, acumulação. S&P 500 acaba sendo um elefantão que é um pouco diferente. Então sim, a gente pode ver o S&P 500 continuando a sua alta sem que a gente tenha retestes no rompimento, esse reteste só vem acontecer lá na frente. Mas o fato é que a gente ter rompido um all-time high e não ter confirmado esse rompimento faz com que a gente fique em uma situação meio cautelosa no S&P 500. E pode ser ele o elefante da sala que atrapalha um pouco esse nosso jogo aqui de ver que os padrões gráficos das criptos estão ficando positivos, tá? Mas, de verdade, eu não tomo decisões dentro de cripto com aquilo que está acontecendo no mercado americano. Olha só. Se você está cuidando da sua grama, você não toma as decisões do que você vai fazer na sua grama, se você vai semear, se você vai regar, se você vai cortar, se você vai fertilizar, olhando para a grama do seu vizinho. Você toma suas decisões olhando para a sua própria grama. Você pode olhar para a grama do vizinho para entender se estamos na primavera, no outono, no verão ou no inverno. Se estamos em época mais quente ou não, se o sol está afetando o gramado ou não. Mas as decisões elas são tomadas em cima dos fatos que você tem da sua grama. Isso quer dizer que eu olho para S&P 500 sim, eu entendo o que está acontecendo, que é a grama do vizinho, mas eu tomo as decisões em cima dos dados do mercado cripto. Ou seja, eu vejo S&P 500 e que S&P 500 pode entregar o pullback, não vou necessariamente ficar aguardando o pullback dentro das criptos. Eu vou olhar para os dados das criptos e se a gente tiver sinais de pullback, ótimo, eu aguardo. Mas nesse presente momento não é o que os dados me apontam. Eu vejo muito que a gente pode ter sim movimentações de alta dentro das criptos, tá? Então, esse é um momento que sim, eu me exponho de maneira estratégica, ativos como Solana, ativos como Ether, eu vou ter interesse sim, e obviamente meu maior interesse ele está dentro das altcoins nesse momento, tá? O sentimento ele está positivo ainda, a gente ainda está vendo o sentimento em uma região de greed, e a gente está vendo uma apatia acontecendo no mercado. Ou seja, por mais que as coisas elas estão paradas, a gente não vê que o sentimento ele está caindo ali. Isso acaba sendo muito bom. A gente tem margem na análise social, no sentimento das pessoas, para que a gente possa subir. Mas de verdade a gente só vai ver ali as coisas realmente ficando positivas depois que o Bitcoin acabar saindo de dentro desse canal lateral que nós temos aqui. Essa saída, ela vai ser acelerada, ou a gente vai ter aceleração para baixo, ou a gente vai ter aceleração para cima. O que a gente pode fazer é simplesmente nos planejar dentro dessas regiões. Se expor, stop curto, extremamente com gerenciamento ali, para que você não sofra drawdowns de 10, 20, 30. Isso é um absurdo você sofrer esse tipo de drawdown. Para que você atinja a sua liberdade financeira, entenda só, não é só o mercado financeiro que vai te trazer essa liberdade. Esquece isso. Esquece que você vai pegar 10 mil reais, vai comprar em meme coins e você vai ficar milionário e depois que você fizer seu primeiro milhão, você vai travar em renda fixa e você vai parar de trabalhar e a sua vida ela está feita. Esquece, meu caro. Não é assim que esse jogo funciona. A sua liberdade financeira ela vai ser construída de outra maneira. Sabe o que é liberdade financeira? Liberdade financeira não é deixar de trabalhar, não é ter dinheiro abundante na sua conta, não é nada disso. Liberdade financeira é você fazer as coisas sem que você precisa olhar o preço delas. Por exemplo, é você ir no restaurante e escolher o que você vai comer pelos ingredientes e não pelo preço. Não importa se é o prato mais caro ou o prato mais barato. Se você quer comer aquilo, você come aquilo. É escolher o destino para uma viagem sem ver o preço do hotel e simplesmente aquilo que você quer. Liberdade financeira é você não se preocupar com o dinheiro. E saiba que para você ter liberdade financeira, você precisa
fazer dinheiro, mesmo que você já tenha atingido o seu primeiro milhão, seu segundo, seu terceiro, seu quinto milhão, você precisa continuar fazendo dinheiro, sabe por quê? Porque uma hora você quer uma BMW, depois você quer uma Mercedes, depois você quer uma Porsche, depois você quer uma Lamborghini, e, meu amigo, não tem fim. Vivemos em um mundo capitalista. Saiba que as coisas não têm fim. Multiplique dinheiro, aquele dinheiro que você fez, você precisa multiplicar ele. Não se gasta dinheiro virgem, se gasta dinheiro multiplicado. Preserve o dinheiro que você fez, multiplicou, não devolva isso para um mercado que ele vai tentar te tomar. Lembre-se, vivemos em um mundo capitalista, o dinheiro ele circula, ou seja, se você não protege, ele vai para a mão de outra pessoa. Protegeu? Continuou fazendo dinheiro, ou seja, continuou trabalhando, você vai multiplicar, preservar, multiplicar, fazer, multiplicar, preservar e você vai dar continuidade nisso para o resto da sua vida. Não existe essa parada de parar de trabalhar. Olha só, você acha que o que eu sonhava lá atrás, há 10 anos, era exatamente tudo isso que eu tenho hoje e aqui. E naquela época, para mim, parecia absurdos tudo isso que eu tenho. Para mim era o auge, o topo da colina, onde eu iria parar e simplesmente estava tudo bem. Bom, depois que eu cheguei, eu entendi que existe outras colinas, existe outros topos, existe outros morros a serem conquistados. Então você acaba nunca parando. Siga fazendo dinheiro, multiplicando dinheiro e preservando dinheiro também, beleza? Bom, ao longo desse processo, se você quiser copiar e colar as minhas decisões, se você quiser copiar e colar os meus resultados, se você quiser ter acesso à minha carteira e saber aquilo que eu estou comprando, aquilo que eu estou vendendo, qual que é o meu gerenciamento de risco, qual que é a estratégia que eu estou aplicando em determinado momento, uma carteira que siga a regra do faça dinheiro, multiplique dinheiro e preserve dinheiro, você pode ter acesso a tudo isso na tela do seu celular. Para que você tenha acesso a tudo isso, basta você clicar no primeiro link da descrição e entrar para a carteira Rumo ao Milhão. Ao clicar no primeiro link da descrição, você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo, veja se a carteira Rumo ao Milhão ela faz sentido para você ou não. Afinal de contas, ela é uma carteira dinâmica, tá? Existem fases de multiplicação, preservação, multiplicação, preservação, multiplicação. Mas esse é o patrimônio da carteira Rumo ao Milhão. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, onde você vai receber as notificações daquilo que eu estou comprando, aquilo que eu estou vendendo na tela do seu celular, dessa maneira. Com a estratégia, tudo que aquilo que eu estou executando, você só precisa copiar e colar as minhas decisões. Dessa maneira, você terá os mesmos resultados que eu. Aqui abaixo eu mostro o resultado de alguns clientes, tá? Esse daqui é o patrimônio da carteira que eu gerencio, ou seja, desde a carteira Gênesis ali, estamos caminhando rumo ao milhão. É uma carteira que simplesmente pega altcoinzinhas, multiplica R$1.000 em R$1.000.000? Não. É uma carteira que ela dá muito trabalho de ser gerenciada, é uma carteira que ela é consistente ao longo do tempo e que ela caminha lentamente ao seu objetivo. Não é uma carteira simplesmente que vai fazer R$1.000.000 em questão de alguns dias, não. Já te falei que a carteira Rumo ao Milhão ela é uma construção de um castelo de pedra, não um castelo de areia. Construir um castelo de pedra dá muito mais trabalho, requer muito mais esforços, mas ele perdura ao longo do tempo, beleza? Caso você tenha qualquer dúvida sobre a carteira Rumo ao Milhão, clica nesse botão do WhatsApp aqui que você será direcionado para o atendimento e no atendimento nós vamos sanar essas suas dúvidas. Mas o fato é que você precisa ser estratégico nessa fase que nós estamos. Você precisa se preparar para ambos os cenários, tanto volatilidade para baixo quanto volatilidade para cima. Quando isso vai acontecer? Não sei. Enquanto isso não acontecer, estaremos vivenciando apatia. Seja paciente ao longo desse processo, beleza? Se você quiser meu auxílio, te encontro dentro da carteira Rumo ao Milhão. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!